Hoje eu vim aqui para te contar a história de uma mulher, uma história muito incrível. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar quem é essa mulher. Ela nasceu no ano de 1970, era a caçula da família, filha de descendentes italianos e em meio a 6 irmãos, eles moravam no interior. Eles viviam uma vida financeira muito complicada e os pais trabalhavam muito para conseguir manter pelo menos o básico dentro de casa. Quando ela tinha 13 anos de idade, descobriram que a sua mãe estava com câncer na mama e logo esse câncer passou para o fêmur. E com muito sofrimento, ela acabou falecendo. Essa menina de só 13 anos se viu sozinha com mais 5 irmãos, porque a irmã mais velha já havia falecido, sido atropelada por um caminhão quando tinha apenas 6 anos de idade. E restou ela, mais 5 irmãos e o pai. Seu irmão mais velho desenvolveu, com 18 anos de idade, um vício com bebidas alcoólicas. E de um cara trabalhador e super legal que ele era, com essa tão pouca idade, ele se tornou muito agressivo e transtornado. Ele se tornou extremamente diferente do que ele era, nunca abusou sexualmente das meninas, mas abusava psicologicamente e fisicamente, sendo muito agressivo e muitas das vezes agredindo elas. Ele não deixava elas saírem para lugar nenhum que elas quisessem. Então, se elas queriam ir para discoteca, sair com os amigos sem autorização dele, elas podiam contar que quando elas chegassem, a surra era certa. São era a melhor pessoa, mas tinha um pequeno problema. Ele bebia constantemente. Então, constantemente, ele era aquela pessoa confusa, agressiva, transtornada. Se ele comprava uma carne, eles diziam para elas não tocar na carne. E elas não ousavam tocar mesmo, porque se elas já apanhavam de graça, imagina fazer alguma coisa para caçar a ira dele. Mas depois de alguns dias, quando ele via que a carne estragou, elas apanhavam porque elas não tinham cozinhado aquela carne e deixou a carne estragar. Se mexia, apanhava. E se não mexia, apanhava também. Consegue imaginar isso? Nem o pai conseguia ter controle sobre aquele filho louco e bêbado. Expulsou várias vezes de casa, mas ele trabalhava muito para conseguir manter a família. E muitas das vezes ele não estava em casa quando essas coisas aconteciam. Era uma cidade pequena, na década de 1980, e não tinha os recursos de lei que a gente tem hoje. Um dia, essa menina já mais crescida pediu pro pai para ir na discoteca com os amigos. O pai confiava plenamente nelas, eram meninas muito inteligentes e jamais elas fariam ele passar alguma vergonha. Mas o irmão mais velho não deixou ela ir e falou que se ela fosse, ela iria apanhar. Aquele dia, ela ousou sair, porque quem realmente tinha autoridade sobre ela tinha autorizado. Então ela foi, se arrumou e foi. Ela estava se divertindo quando soube que o irmão estava à procura dela. Ele queria humilhar ela, envergonhar ela na frente de todo mundo que estava lá, bater nela na frente de todos. Então ela foi, se escondeu o máximo que ela pôde, se escondeu dentro de carro de amigos e ela conseguia escutar ele passar bêbado do lado dos carros, muito bravo, muito nervoso, procurando ela porque era isso que ele sempre fazia. E ela não ousou aparecer para se envergonhar na frente de todo mundo. E ele foi embora. Por causa da condição muito pequena deles, eles podiam comprar roupa nova apenas uma vez por ano. E naquele ano, ela escolheu uma roupa rosa clarinho e branco. Era rosa clarinho com risco de giz branco, porque era a estampa da moda daquela época. E ela mandou fazer um conjunto e era uma roupa que ela nunca tinha usado. Ela estava guardando para usar no ano novo daquele ano. E ele pegou essa roupa e todas as roupas dela nova e jogou na terra, passou no barro, naquele barro vermelho do interior, naquela lama, e encharcou de lama as roupas dela. O pai, quando chegou em casa, que viu aquela situação, pegou as roupas da lama e começou a lavar. E aquele dia aquele pai chorou muito, já sem esposa, um filho que ele não conseguia controlar, ele chorou muito. E ele não conseguiu desencardear as roupas. E quando aquela menina chegou, que viu naquela situação todas as roupas dela, que ela custava tanto para o pai dela conseguir comprar, ela chorou muito e ainda corria o grande risco de, além de tudo isso, levar uma surra quando o pai não estivesse em casa. Quando ela tinha 18 anos, seu pai saiu para trabalhar. Ele trabalhava na estação de água que cuidava do tratamento de água para a cidade. Ele deu tchau para as meninas e para o irmão delas, o segundo irmão, e meio que ainda dormindo, elas ouviram o som
da bicicleta, saindo para aquele pequeno portão da casa, abrindo e fechando. Deu horário do pai voltar embora, elas não escutavam o som. Naquele dia, seu pai, já com o coração fraco, teve um infarto. E ele estava perto dos tanques de água. E ele caiu dentro de um dos tanques de água e ele morreu tentando se salvar. Mas a água, ele não tinha forças e não tinha onde ele se agarrar e a água puxava ele para baixo. Agora, com 18 anos, elas estavam órfãs, sem pai ou mãe, apenas com um irmão louco e abusivo. Elas foram aprendendo alguns macetes para tentar conviver com o irmão, às vezes se livrando de algumas pancadas, às vezes não. E elas, essas meninas mulheres, junto com outro irmão, foram aprendendo a viver. Trabalhando desde cedo, casaram-se relativamente cedo, com cerca de 20 anos de idade. E então, essa menina mulher teve 4 filhas. Casou com um cara incrível, que faz tudo pra ela, que faz de tudo pra fazer ela feliz. Ela é bem brava às vezes, mas é uma das mulheres mais incríveis que eu tive a sorte de conhecer. E essa mulher é a minha mãe. Às vezes a gente olha relacionamentos que a gente vê na internet ou que muitos de vocês às vezes presenciam isso de vizinhos ou até de parentes, entre irmãos que dominam muito, pais, e a gente não consegue imaginar. Por exemplo, eu não conseguia internalizar que aquilo aconteceu com a minha mãe, porque eu não vivi essa fase com ela. Quando eu conheci a minha mãe, ela já era a mulher incrível que ela é hoje. A minha mãe é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Mesmo ela sabendo que ela não é perfeita, ela se desconstrói, ela muda. Às vezes eu faço alguma crítica, ela fica brava, sabe, na hora, mas um tempo depois ela corrige aquilo e quando eu vi, já foi. Ela nunca apoia as filhas no erro, minha mãe nunca foi de me defender. Ela, na verdade, se obrigava, ela depois chegava em casa e apanhava também. Mas ela é daquela mãe que ela ora nas madrugadas pedindo para que Deus abençoe os projetos das filhas, que a gente é cheia de sonhos e ela acompanha tudo. E ela não precisou fazer uma faculdade para me mostrar como ser honesta, como viver, como ser a melhor que eu posso ser na minha profissão, como tratar as pessoas bem, como ser sincera. Ela não precisou de nada disso. Para mim, a minha mãe é a minha melhor definição de sucesso. Ela é a melhor naquilo que ela faz. Ela trabalha muito e ela conquista tudo que ela sonha. Eu nunca vi a minha mãe falar, eu quero ter tal coisa e ela não conseguir, porque ela vai longe. E quem diria que essa mulher que eu conheço hoje, que é forte, que é a melhor mãe do mundo, a melhor vó que ela pode ser, coruja até o último, é essa mesma mulher que sofreu tudo isso. Eu me peguei ontem pensando sobre isso e eu não conseguia parar de chorar. E eu falei, eu preciso gravar, porque eu sempre ouvi as histórias da minha mãe contando que ela apanhava, que o meu tio era muito ruim. E eu sempre ouvi essa história. Mas sabe quando você nunca consegue viver aquilo na sua cabeça? E do nada, ontem eu comecei a pensar, cara, a gente vê tanta história e a minha mãe passou por isso. Como que era a vida dela? Tipo, e como que acontecia na cabeça dela? Sem pai, sem mãe, sem apoio, sem nada. Às vezes a gente com apoio dá tanto trabalho. Fica lá morrendo, não aconteceu nada, está sofrendo. Imagina pessoas que passam por isso, que não têm apoio nenhum. Isso não foi desculpa para ela se tornar alguém revoltado. Eu nem sei se ela entende a dimensão disso que ela passou. Então por isso que eu sempre admirei a minha mãe. Mas quando eu comecei a olhar para a história dela, das minhas tias, do meu tio, eu falei, cara, eles merecem 1 milhão de vezes mais o respeito que eu já tinha. E eu admiro muito elas. Inclusive uma delas já faleceu com câncer, que foi a tia Lu. E elas são mulheres fortes, sabe? Muito honestas, mas gente, muito. Às vezes a gente vê pequenas coisinhas acontecendo na nossa vida e aquilo já é o suficiente para derrubar a gente. E quando a gente olha pro lado, tem tantas pessoas
passando tantas coisas piores que a gente tem como obrigação ser melhor, tentar vencer, porque a nossa carga é muito menor. Então para e pensa, às vezes você se vitimiza por você não ter um pai que paga a sua faculdade, por você não ter irmãos que te apoiam. Muitos irmãos já vi que jogam o outro para baixo para não realizar os sonhos, que às vezes você não tem aquele respaldo. Mas você tem a coisa mais importante, que é você. E se você tiver fé e você acreditar e você fazer o melhor que você puder dentro da circunstância do que você tem, algum fruto você vai colher disso. Poderia ter saído tudo muito diferente do que eu acabei de contar. Elas poderiam ter se revoltado contra a vida, se revoltado contra o irmão, se revoltado contra Deus, mas elas escolheram ser diferente, viver uma vida diferente daquela mediocridade que elas viviam. Elas escolheram não viver uma vida ruim e se reinventar quantas vezes fossem preciso. E eu não tenho dúvidas das lágrimas que muitas vezes devem ter rolado no rosto delas, inundaram o rosto delas. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que elas vivessem uma vida pequena, fútil, inútil. E no fim da vida dele, ele algumas vezes chegou a morar com a tia Elisete. A tia Elisete, a irmã da minha mãe, inclusive elas são muito parecidas. Então ela falava as coisas que não era pra falar, cri-cri, implicava, sabe? Então ela era a que mais apanhava dele. E no final da vida, já quando ele tava assim... Nossa, ele era gordo, gente, de pura bebida. A pele dele era lisa, assim, de inchaço de bebida, sabe? Mas a tia Elisete, ela era a que mais apanhava. E no fim da vida dele, muitas vezes, ela acolheu ele e cuidou dele e pôde dar o que ela podia ajudar, ela ajudava. Então, pra vocês verem que apesar de tudo, elas não levaram rancor e se tornaram pessoas maravilhosas. Então, tia Elisete... Vou chorar de novo. Tia Márcia, tio Ticão, mãe, vocês têm o meu respeito, o meu sincero respeito. E eu espero que você, que tá vendo esse vídeo, possa ter tirado algum aprendizado dessa história também. Não chora, Cláudia, ela tá chorando. Faça um excelente trabalho. Isso eu aprendi muito com os meus pais e com meu pai também. Seja honesto, seja verdadeiro. Porque por mais que o mundo não seja, aquilo que você emana é o que você atrai. Então, se você distribui tudo isso, você vai atrair isso. É um vídeo totalmente diferente do que eu costumo fazer aqui, mas eu senti a necessidade de falar. Eu te amo muito, mãe. Você é o maior exemplo pra mim de mulher guerreira, que é a melhor definição de sucesso pra mim e que ama as filhas, que nunca passou a mão na cabeça das filhas, mas que sempre lutou pelo correto e que coloca Deus acima de tudo. Eu te amo.